Olá, bom dia. Hoje eu acordei um pouco mais cedo para trazer uma palavra para vocês. Faz tempo que eu não venho aqui gravar um vídeo e o Senhor tem me despertado, né, para que eu não venha parar aquilo que Ele já colocou na minha mão. E através, né, da gente estar passando aquilo que a gente aprende no dia a dia, que a gente vai se alimentando cada vez mais, né? E a palavra que eu vou ler com vocês hoje está em Coríntios 3, 1 Coríntios 3, a partir do 10. Segundo a graça de Deus que me foi dado, pus eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edificará sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Essa palavra, né, quando eu li ela da primeira vez, falou muito ao meu coração em relação a já, né, um princípio de tudo. Já há um alicerce, né, nas nossas vidas que Jesus trouxe, né? Ele é o alicerce. E Paulo fala aqui aonde tem sido que eu tenho construído. Ele já fundamentou um alicerce. E quando nós saímos dessa direção, nós esquecemos qual é o nosso alicerce, que é estar na presença do Senhor, a palavra dele, é o que Jesus trouxe a nós. E muitas das vezes nós esquecemos de buscar nele o que fazer, como fazer. Muitas das vezes nós vamos construímos de qualquer forma. E quando fala aqui sobre o ouro, a prata, o ferro, é quando nós criamos um alicerce no qual não vai ser quebrado de qualquer forma. E quando fala sobre a palha, é aonde se torna frágil, né? O barro, né? A chuva vem, né? E o barro se desmancha. E então, assim, nós temos que buscar estarmos alicerçados no Senhor Jesus, estarmos alicerçados nessa palavra e não deixar que quando nós estamos num lugar as pessoas venham falar algo e nós sermos essa palha, esse barro e não termos estrutura de resistirmos. E o Senhor fala que quando nós temos um alicerce forte, e Mateus fala, né, que nós devemos construir sobre a rocha e não sobre a areia. Então, quando nós temos um alicerce forte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos construindo ali em cima daquilo que Ele trouxe para nós não vamos cair com qualquer coisa. O fogo vai vir e não vai queimar. O vento vai vir e não vai derrubar. E aquele que resistir até o final e continuar esse propósito, continuar fazendo aquilo que o Senhor Jesus mandou a gente fazer, Ele veio na terra, Ele começou ali a boa obra, Ele trouxe sobre as nossas vidas a graça, e nós continuarmos levando esse evangelho àqueles que precisam e necessitam, a gente vai receber galardão dos céus. E muitas das vezes nós nos desviamos daquilo que o Senhor tem falado. Assim, eu vou citar como exemplo eu tinha um período que eu estava gravando os vídeos todos os dias pela manhã e eu pedi bênção para o Senhor e o Senhor me concedeu bênção. O Senhor me deu mais tempo até para fazer os vídeos, para fazer a top, de estar mais com a minha família. Só que o que aconteceu? Mesmo Ele me dando mais tempo, quando isso se concluiu,
eu perdi a organização da minha vida, assim, de forma que de eu levantar um pouco mais cedo, de sacrifícios, né, que eu falo, são sacrifícios, né, sacrifícios de ter uma decisão de não estar vivendo o comum de cada dia, mas de estar vivendo algo diferente. É, o Senhor não nos cobra sacrifício mais em si, mas eu falo sacrifício em questão de levantar um pouco mais cedo, às vezes meia hora antes, e falar daquilo que Ele tem falado no nosso coração, porque muitas das vezes nós não temos oportunidade no ambiente que nós estamos, mas quando nós tomamos a decisão de propagar esse evangelho de formas que vai chegar a mais vida, vai chegar a mais lugar, vai chegar a mais pessoas, e muitas das vezes nós não fazemos por medo, por vergonha, por procrastinação. Eu falo que a procrastinação é um dos maiores vilões, porque a gente quer, a gente sabe que a gente tem que fazer, o Senhor cobra da gente através do seu Espírito Santo, mas a gente fica ali acomodado, né, e não fazemos. E vai um dia, e vai outro, e vai outro. E nisso foram-se 2 meses já que eu fiquei procrastinando. Dentro desses 2 meses, talvez fiz 1 ou 2 vídeos só. E o Senhor tem cobrado isso de mim. Então, vamos dizer assim, qual é a minha obra diante de Deus? Eu tenho firmado o meu alicerce nessa rocha todos os dias, feito aquilo que Ele tem me instruído a fazer, que Ele fala, ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? Quando Ele fala para os seus discípulos, né, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder e glória, e depois, né, levar o seu evangelho até os confins da terra. E hoje nós temos essa graça sobre as nossas vidas, temos o Espírito Santo em nós, nós somos templo do Espírito Santo, e temos livre acesso ao Pai de orarmos e Ele falar conosco, e muitas das vezes nós não queremos renunciar ao nosso eu, e não temos o compromisso de levar esse evangelho, de propagar nessa palavra, esse amor tão grande que o Senhor Jesus teve por nós quando Ele se entregou na cruz do Calvário. E aqui fala sobre isso. Há um fundamento, já há um fundamento. E o que eu tenho construído em cima desse fundamento? Qual é a obra que eu tenho construído, tenho continuado sobre esse fundamento? Porque o Senhor fala que poderemos ser salvos, sim, mas quando nós temos obra, nós teremos galardões sobre as nossas vidas. Então, o que eu tenho feito para poder continuar aquilo que o Senhor Jesus veio e começou? Mas Ele ainda fala que nós somos, né, o templo dele, o templo do Espírito Santo, somos um santuário, que nós carregamos a presença dele. E quando nós carregamos a presença dele, ele nos guarda e nos protege, porque se algum mal vir sobre nós, ele que vai entrar com seu prover, ele que vai entrar de forma a tomar as nossas dores, né? Fala aqui no final aqui, né? Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Aqui está até em vós, né? E o 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. No templo antigo, só quem tinha acesso ao santuário era os sumos sacerdotes, né? Tinha os sacerdotes, os levitas, cada um tinha um espaço. Mas o sumo sacerdote era aquele que estava ali no centro de tudo, para poder ter, né, intimidade com o Senhor, de falar com o Senhor, de conversar com Deus. E hoje não, hoje o Senhor nos permite conversar com Ele, falar com Ele a qualquer momento. Agora eu falando aqui com vocês, se eu parar para orar, eu estou conversando com Deus no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, quando estamos lavando uma louça, quando estamos lavando uma roupa, quando estamos no nosso trabalho. Então, assim, Deus nos deu livre acesso. Então ele vai estar sempre falando conosco, mas ele também fala que aqueles que tentarem destruir esse santuário, ele vai trazer justiça. Ele vai destruir, ele vai tomar as nossas dores. Então que nós venhamos estar buscando ser essa construção forte em cima do alicerce, que é Jesus Cristo, que é na sua palavra, é naquilo que o Senhor já começou e já nos instruiu a continuar fazendo. E não nos deixarmos levarmos por qualquer coisa. Os desafios vêm, o dia a dia é difícil,
ser sal e luz nessa terra não é tão simples e tão fácil. Mas o Senhor, Ele nos ensina todos os dias através da Tua Palavra. Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Então, que nós venhamos ser sal e luz aonde quer que nós estejamos. E acreditar que o Senhor fala conosco diretamente, que Ele nos sustenta, que Ele provê a casa, a nossa vida, e aquilo que precisamos e necessitamos está nas mãos dEle. Então, assim, teve um outro versículo que eu li que falou muito no meu coração esses dias também, que está em Provérbios 16:3, se não me engano, que é: consagra toda a sua obra ao Senhor. Tem o finalzinho, só. Deixa eu ler aqui para poder não estar falando nada de mim mesmo, né? Mas é assim, ó. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Confia ao Senhor. Na versão que James está falando, consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Então, quando há um sonho no nosso coração, algo que vem ao nosso coração, que Deus traz ao nosso coração, é porque já foi sonhado no coração de Deus. Então Deus traz as nossas vidas ao nosso coração para quê? Para que a gente venha concluir esse sonho. Só que muitas das vezes nós desistimos ou não temos força. E muitas das vezes também nós não entregamos primeiro nas mãos de Deus. Por mais que Ele tenha sonhado e já colocou no nosso coração, nós temos que entregar e consagrar ao Senhor tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que nós desejamos. Por quê? Porque quando nós consagramos o Senhor e colocamos Ele na frente, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos fazer passar por situações, por processos, para quando nós recebermos, nós estarmos aptos a recebermos, nós sabermos administrar aquilo que Ele nos deu. Então, que nós venhamos consagrar a nossa vida a Deus, consagrar a nossa família a Deus, o casamento, os nossos pais, os nossos filhos, né? As nossas esposas, os nossos maridos, e entregar nas mãos do Senhor o nosso trabalho, aquilo que Deus tem nos dado, o nosso ministério, porque é sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos deu. E entender também que tudo vem dEle, tudo é dEle e tudo é para Ele. Então, de nós mesmos nós não somos nada, nós somos dEle. Nós precisamos viver para Ele, para retribuir tudo aquilo que Ele fez por nós, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui vivendo as boas novas dEle, vivendo esse amor dEle. Eu sei que há lugares que está tendo guerra, há lugares que a situação está muito difícil, mas nós estamos tendo a oportunidade de ter paz, tranquilidade no Senhor, que muitas das vezes, né, o que está à nossa volta às vezes nos tira a tranquilidade, mas a gente tem que lembrar que nós temos que confiar no Senhor, que Ele vai prover, que Ele vai fazer acontecer sobre as nossas vidas. E muitas das vezes Deus nos permite passar por situações para quê? Para que nós venhamos aprender, porque às vezes Ele não nos dá, como eu falei, né? Eu pedi algo para Deus, eu já estava gravando os vídeos todos os dias, estava falando do amor dele todos os dias, seja de 5 minutos, 3 minutos, mas eu estava fazendo isso. Só que eu recebi. E quando eu recebi, o que eu fiz? Cadê a minha gratidão? Cadê a minha forma de agradecer a Deus, que é continuar propagando a palavra dele, esse evangelho, e falando do amor dele todos os dias, porque eu posso falar para as pessoas que estão à minha volta, mas muitas das vezes tem muitas pessoas, como você, que vai ter a oportunidade de estar ouvindo essa palavra, que às vezes precisa ouvir algo, talvez não todo o vídeo, mas uma palavra que a gente fala direcionada através do Espírito Santo para a sua vida. Então, assim, que nós venhamos ser mais gratos, que nós venhamos retribuir mais esse amor tão grande que o Senhor nos deu através das nossas vidas,
seja da forma que eu estou fazendo aqui hoje, gravando um vídeo, seja orando por alguém, porque muitas das vezes nós não queremos aparecer. Eu antigamente não queria aparecer, hoje não, eu venci isso. Seja através de ajudar alguém ou através de fazer o melhor no meu serviço, porque aquilo que Deus nos dá é para nós sermos administradores. Então, se nós somos administradores do Senhor, nós temos que fazer da melhor forma possível. Então, que o Senhor possa estar abençoando a vida de vocês, que vocês possam estar consagrando tudo aquilo que o Senhor deu a vocês, a Ele novamente, porque quando nós consagramos a Ele, é Ele que vai estar na frente de tudo. E não esquecemos que nós vivemos para Ele e que Ele vai fazer aquilo que é melhor para nossas vidas. Não ficarmos acomodados, como eu falei, né? Não ficarmos acomodados. Nós estarmos sempre em movimento, né? Porque lá no início, quando o Senhor criou os céus e a terra, fala, né, lá em Gênesis 1, fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, se movia sobre as águas. Então o Espírito ele está sempre em movimento. E Deus viu que era sem forma e vazia. Foi quando, né, ele começou a criar a terra, quando ele criar o mundo. Então o Espírito do Senhor ele está sempre em movimento. Então que nós não venhamos ficar parados, que nós não venhamos sentar na cadeira e achar que tudo vai cair do céu. Não, não vai. Nós temos que estar sempre em movimento. Se eu não estudo a palavra, como que eu vou conhecer mais desse Deus, do poder dele? Como que eu vou falar para vocês aquilo que o Senhor está falando comigo? Então eu tenho que estar estudando a palavra, eu tenho que estar estudando aquilo que eu vou fazer. Se eu sou uma professora, eu não tenho que estar estudando e vendo as novidades e tenho que ver qual é a matéria que eu vou dar, qual é o conteúdo que eu vou dar para o meu aluno, o que eu vou fazer naquele dia. É assim também com a obra do Senhor. Todos os dias estarmos aprendendo, estudando e buscando nos alimentar cada vez mais. Para quê? Para que a gente venha entender e compreender quem é Deus e quem nós somos em Deus e que nós somos a imagem e semelhança dele. Por que eu sou a imagem e semelhança dele? O que isso significa? Qual é o sentido disso? Qual é a força disso? Então, se eu sou imagem e semelhança, se eu sou filha, se eu me coloco no lugar de filha, porque o Senhor fala que filhos, né, são aqueles que o recebem de coração e passam a fazer as coisas segundo os seus propósitos. Então, eu me torno filho quando eu aceito verdadeiramente cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos manda. Então, se eu me coloco no lugar de filho, o que o filho é? Tudo bem que o filho às vezes é teimoso, às vezes quer ir para um caminho que o Senhor não manda, mas quando nós seguimos em obediência, as coisas começam a acontecer na nossa vida. As coisas do Senhor começam a fluir sobre as nossas vidas, porque o Pai, né, quando ele começa a entender que nós estamos fazendo as coisas certas. Então, quando nossos filhos fazem as coisas certas, é onde nós queremos, né, dar uma recompensa para ele. Então, que nós venhamos ser filhos obedientes no Senhor Jesus. E vamos estar orando, né, para que o Senhor venha falar a cada um que vai estar ouvindo essa palavra, essa mensagem, né, que possa ir de encontro ao coração de vocês. E não se esqueça, se fez sentido alguma coisa aqui para você, se em algum momento o Senhor falou grandemente ao seu coração, compartilhe, porque há outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, há outras pessoas sedentas às vezes de ouvir um pouco mais do Senhor Jesus. E você às vezes vai ser esse canal de bênção sobre a vida dessa pessoa. Então compartilhe, curta, para que dê crescimento e eu consiga propagar esse evangelho cada vez mais, né? Essa palavra vem aí é cada vez mais vida, cada vez mais coração. E impactar, né? E mostrar que Deus é Deus na minha vida e na vida de vocês também. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Pai. Que o Senhor venha abençoar cada vida, Senhor, que vai estar ouvindo essa palavra, Pai, que já ouviu, Pai, que, Senhor, o Senhor direcione aqueles que realmente necessitam e precisam, Pai, ouvir, Pai, o que foi dito, Senhor, nesse dia, nessa hora, Pai.
porque o Senhor fala, né, que a tua palavra renova, que a tua palavra traz vida, que a tua palavra transforma. Então, que nós venhamos ser transformados através da tua palavra, Pai. Pai Santo, Pai querido, eu sei que muitas pessoas que vão ouvir essa palavra precisam, às vezes, de uma cura, Pai, de uma libertação, de uma transformação, Pai. E eu falo com a autoridade do Teu Espírito Santo, traga cura para essas vidas, Pai. Traga transformação, traga renovo, Pai. Traga, Senhor, sobre as suas vidas, Senhor, um amor tão grande, Pai. Um amor tão limpo, tão sincero, Pai. Para que elas reconheçam o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai. Ah, Deus Todo-Poderoso, exaltado e engrandecido é o Seu nome, Pai. Que elas venham ver, Pai, que vale a pena, Pai, estar, Senhor, na Tua presença. Que vale a pena servir ao Senhor, Pai, porque o Senhor nos traz paz, nos traz tranquilidade, Pai. Vai de encontro, Pai, falando com eles no mais profundo, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E assim eu agradeço mais essa oportunidade de estar falando do amor desse Deus maravilhoso.